Estamos de volta no Hora da Verdade. A gente, ao lado do professor do curso de Ciências da Computação da PUC Minas, a PUC em Poços de Caldas, professor João Benedito dos Santos Júnior, e também do engenheiro da TV Poços, o Fernando Hérrico, a gente tentando, e aí eles conseguindo com certeza explicar para a gente, descomplicar um pouco essa questão da televisão analógica e a televisão digital, ou o sistema analógico e o sistema digital. Então, para o telespectador, professor João Benedito, qual é a real diferença? O que ele ganha nessa mudança de sinal analógico para o sinal digital? Perfeito, William. Bom, a primeira, são duas mudanças muito importantes. A primeira é a melhoria da qualidade do áudio e da imagem, né? E a segunda grande mudança, que vem um pouquinho mais para adiante, é a questão da interatividade. No sinal analógico, que na verdade todo sinal transmitido aí no ar, ele vai na forma de ondas, né, as chamadas senoidais, né? E essas ondas portam o sinal, elas transportam o sinal. E a formação de cada onda dessa varia dependendo do tipo de sinal. Se é um sinal digital, é de um jeito, se é analógico, é de outro. Só para a gente imaginar, no sinal digital, essas ondas elas têm um comportamento uniforme, que são os chamados bits da computação, os uns e zeros. Então, o azul tem lá uma representação 1, 0, 1, 0, o vermelho 1, 1, 1, 0, enfim. Então, se eu transmito azul aqui, e ele vai como sinal digital, ele chega azul do lado de lá. Diferentemente do analógico, onde no ar as ondas se deformam, se misturam com a fumaça, com a chuva, com tudo que existe, que o mundo é analógico, né? O nosso mundo real é analógico. O digital é uma representação. Então, se eu transmito azul aqui e esse sinal se contamina com a fumaça, com tudo que tem no ar, ele chega um azul desbotado do lado de lá, ou nem chega azul, né? Ou chega a imagem com os chamados fantasmas, né? A imagem se forma, depois vem outra, se forma por cima e desloca, enfim. Então, o analógico, a qualidade no sistema analógico ela é muito discutida, né? Já no digital é a qualidade plena, né? O sinal ou ele chega ou ele não chega. Tem também essa diferença. No analógico a gente consegue lá o bombril, né? Fazer umas mágicas. No digital, se o sinal não chegar, é uma tela azul parada e dali a pouco, se o sinal voltar a chegar, a imagem se forma novamente. Então, num primeiro momento, essa sensação de melhoria, de você não ter o chiado no áudio, não ter a deformação na imagem, isso é muito importante para quem vai receber, né, o sinal no seu televisor. E, de novo, mais adiante, né, uma vez que o sinal é digital e ele conversa com todos os outros sistemas de comunicação também digitais, essa possibilidade da interatividade, de conectar o televisor a computadores, a dispositivos móveis, enfim, fazer com que você tenha a percepção de um único mundo digital, isso seguramente agrega muito valor para quem antes só utilizava o televisor para assistir televisão, né? Então, essa mudança, essas duas mudanças de melhoria da qualidade do áudio e da imagem e da possibilidade de interatividade são as mudanças mais importantes que a TV digital traz para os telespectadores. Bem, a gente falou no bloco anterior sobre como é que a pessoa que não tem uma televisão digital em casa, ela pode comprar um aparelho, um conversor, para fazer essa conversa mesmo com o sistema digital. E nós temos aí um aparelho, né, um conversor, né, Fernando? Isso, nós temos um modelo aqui, né, de um conversor. Então, o que acontece? Aqui eu vou conectar a antena normalmente, a antena que já recebe o sinal analógico, a mesma antena que recebe o nosso sinal canal 22, que a pessoa já sintoniza o nosso canal, ela vai continuar. O que vai acontecer? Esse equipamento vai entrar entre a antena e a televisão, o televisor, né? O aparelho televisor. Sim, no caso. Aparelho. Se é um televisor mais novo, é possível você conectar por essa conexão chamada HDMI, que com isso você vai ter alta resolução. Se a gente transmitir em full definition, né, em HDTV, essa mesma qualidade vai ser representada no televisor. Se é um televisor mais antigo, aí essas outras entradas vão passar a fazer uso dessas outras entradas, né, chamada VGA, né, RGA, não, desculpa, ou RGB ou VGA, e com isso é possível, numa televisão mais antiga de tubo, por exemplo, sintonizar nosso canal digital, não em alta definição. Mesmo se nós transmitirmos em alta definição, não vai estar em alta definição, porque essas saídas não comportam. Então, de qualquer maneira, se a pessoa tiver um televisor na casa dela, qualquer que seja o modelo que ela tiver na casa dela, ela pode pegar, então, se ela comprar esse conversor, que você falou que está em torno de mais ou menos quanto? Então, esse modelo?
Esse modelo é um pouco, gira em torno de R$200. R$200. Isso, mas tem modelos mais em conta. E isso já se encontra aí nas casas aí para vender, nas casas de eletrônica, no Brasil? É mais fácil encontrar pela internet, né, comprar pela internet, mas é possível também encontrar nas casas de antena, que já vende equipamentos para televisão. Sim. João Benedito, quando a gente fala você trouxe até para a gente aí um recurso, talvez para entender um pouquinho mais, o que você vai mostrar um pouco para a gente? É um recurso de interatividade? O que é? Como o Fernando falou, né, a gente chama, o nome técnico é set-top box, né? Caixa de colocar em cima, né? Fica em cima da mesa, perto do televisor. Esse set-top box pode variar realmente de um set-top box muito simples, de R$100, R$150, até um mais sofisticado, que é praticamente um computador completo, né, que tem memória, disco, conexões de rede, enfim, uma máquina muito parecida com um notebook ou com um computador que se usa em cima da mesa. Então, uma vez que o sinal, no sistema analógico, o sinal que vem pelo ar vem só áudio e vídeo, no máximo aquelas legendas de closed caption e por aí vai. Quando você tem o sistema digital, como agora tudo são bits do mundo aí da computação, você tem áudio, vídeo e dados. E o que são os dados? Tudo que nós quisermos. Eu posso, por exemplo, mandar uma planilha eletrônica de gastos do governo no sinal de TV que vem pelo ar. E aí eu recebo esse sinal no televisor ou no set-top box, separo, decodifico esse sinal, jogo o vídeo para o monitor, o áudio para a saída de áudio e os dados eu guardo para que eu possa interagir com eles. Lá no Laboratório de TV Digital Interativa da PUC Minas, nós temos um desafio lá que vai até o final de 2016, desenvolver 28 aplicações para o chamado Canal da Cidadania. A ideia é ter um canal, né, onde, quando o telespectador sintonizar nesse canal, ele vai ter um portal de aplicações. E essas aplicações são todas cidadãs, aplicações que agregam algum serviço ao cidadão. Isso é do governo federal? O governo federal tem esse projeto e no Brasil são 13 centros de pesquisa e nós temos muito orgulho de ser um dos 13. Aqui na PUC Minas, em Poços de Caldas, isso para nós é motivo de muito orgulho realmente. E nós colaboramos com esses outros centros, mais de 100 alunos já passaram pelo laboratório e nos ajudam a construir esses aplicativos. Né? Esse é um exemplo, William, que eu trouxe alguns, esse é um exemplo da bula eletrônica. Bula? Então, quando ele é operado exclusivamente com o controle remoto, né? O controle remoto do aparelho televisor. Do aparelho de televisor. E a grande diferença do controle remoto, quando se tem interatividade, é o uso desses botões coloridos. Geralmente, todo controle remoto tem lá um botãozinho vermelho, verde, amarelo, azul, que serve para trabalhar como funções na aplicação. Então, aqui nós temos o chamado teclado virtual aqui na tela, onde eu posso digitar, por exemplo, as iniciais de um medicamento. Eu quero, por exemplo, um medicamento para dor de cabeça, vamos imaginar aqui sem qualquer propaganda, mas o Dorflex. Então eu digito lá D-I-O, né, e pressiono, como a legenda aqui embaixo indica, o botão azul do controle remoto para buscar os medicamentos que começam com DO ou que tem algum princípio ativo com DO. Aqui ele achou a aspirina e o Dorflex. Eu seleciono com a tecla para baixo do controle remoto e dou um Enter e ele me mostra a bula na tela e eu posso navegar por essa bula em letras grandes. Né? Nós fazemos, William, teste com esses aplicativos lá no laboratório e foi muito engraçado. A gente recebe, por exemplo, pessoal do projeto da terceira idade lá na PUC e numa certa ocasião, né, uma senhora foi nos ajudar para testar o aplicativo, que a gente tem que ver se a legenda está boa, enfim. E ela saiu emocionada. Se ela está acessível, se ela está acessível, ela saiu emocionada do laboratório. Porque ela disse, puxa vida, quando isso estiver disponível no meu televisor, eu não vou precisar mais me esforçar tanto para ler uma bula de um remédio que eu compro, porque eu já não enxergo direito, enfim. E ela simplesmente adorou. E veja, é algo que a gente faz para 2 cliques do controle remoto. Então é esse tipo de satisfação, né, esse tipo de retorno de uma pesquisa de tantos anos que valoriza o trabalho que a gente faz lá no dia a dia. Então nós temos até o fim de 2016 para construir todos esses aplicativos que, se a TV Digital Interativa chegar até os 50 milhões de domicílios no Brasil, esses aplicativos e mais outros tantos, como acontece nos celulares, enfim, estarão disponíveis para que as pessoas possam utilizá-los. Então, isso é que a gente pode chamar, então, se eu estiver errado, vocês me corrijam, de convergência digital, né?
Porque, na verdade, o aparelho televisor passa a ser um computador. Sem dúvida. Né? E é muito interessante a gente estar discutindo televisão, porque a gente sabe que o computador chegou e todo mundo diz, não, porque o computador vai substituir a televisão e, na verdade, a gente sabe que como um canal de entretenimento, a televisão ainda é insubstituível, né? Em todo o mundo. E no Brasil, um dos principais meios, o principal meio de divertimento das pessoas, de acesso à informação, é a televisão. Então, quando você diz aí, né, João, que vocês estão trabalhando os aplicativos ligados a um canal de cidadania, para que as pessoas possam ter acesso a uma série de informações, isso é muito importante, porque tornam a televisão mais esse elemento de cultura, de educação, não é isso? Sem dúvida, porque você bem frisou, William, são 50 milhões de domicílios, 200 milhões de pessoas, o televisor chega a 96% da nossa gente, a internet, os computadores, enfim, chegam a 40%, é uma diferença muito grande, né? E com uma vantagem. Esses dados, por exemplo, da bula que eu mostrei aqui agora há pouco, esses dados vêm pelo ar. Então, e vamos imaginar um cenário, né? O fabricante que produz lá o medicamento, ele faz uma parceria com a TV Postos, com qualquer outra emissora, formata lá um pacote de dados para que o Fernando coloque na transmissão junto com áudio e com vídeo. Isso vai gratuitamente para todo mundo. Quem tiver o televisor preparado, com o software, com o programa de computador instalado ali, vai receber esse dado do ar sem pagar nenhuma conexão de internet. É claro, se eu quiser mandar a minha opinião sobre o medicamento para o fabricante, eu preciso do chamado canal de retorno, né, para que eu me comunique com quem está me mandando aquele dado. Mas para eu receber informação no sistema de TV digital, isso é gratuito e aberto, sem nenhum custo. Então, provavelmente nós vamos conseguir levar informação para 200 milhões de pessoas, né, pelo ar, como fazemos já com áudio e com vídeo. Agora, eu vou aproveitar esse gancho que você deu também para fazer uma relação entre... Porque a gente sabe que uma televisão, qualquer canal de televisão, qualquer emissora de televisão, vive de propaganda. Sim. E é também possível, não sei, aí vocês respondem para mim no próximo bloco, se é possível, por exemplo, e isso é muito comum, principalmente às vezes as mulheres, né? Nós temos aqui uma especialista em moda, como a Natália Carvalho, que, né, de repente se liga em moda. Então, de repente, por exemplo, nós estamos assistindo aqui a TV Postos e gostamos muito da gravata, que por sinal é muito, muito bonita, da gravata do João Benedito. É possível, vem a pergunta, e a gente vai saber a resposta, é saber, por exemplo, se essa gravata ela está sendo vendida aonde, qual o valor dela, etc. Nós vamos saber desse detalhe de interatividade após mais um intervalo do Hora da Verdade. Até já.